Olá, professores, coordenadores, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião para desdobramento da pauta de matemática da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Somos as PCNPs Cristiane Sofílio e Silvia Neri, e a formação de hoje é para o desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento para o dia 16 de dezembro. Certo, Silvia? Oi, Cris. Olá, professores. Espero que todos estejam bem. Sim, nós vamos retomar um pouco também as nossas trilhas formativas. Então, vamos à nossa pauta. Então, aqui nós vamos retomar a nossa trilha formativa, né? Depois, nós vamos trabalhar um pouquinho, né? Retomar um pouquinho sobre as unidades temáticas, né? As unidades temáticas e a interdisciplinaridade. Vamos falar também sobre o letramento matemático, vamos retomar um pouco o caminho do letramento matemático dentro do material Aprender Sempre. Vamos falar sobre habilidades essenciais, né, dentro aqui da nossa parte matemática, e vamos estudar mais, né? Vamos retomar aqui também as nossas referências. Muito bem. E agora a gente tem aqui os nossos objetivos da nossa formação de hoje. Então, o primeiro objetivo é de refletir sobre os objetivos, né, e a importância da área de matemática, considerando suas respectivas unidades temáticas. E também expressar a ideia de letramento matemático associando-a a pressupostos estabelecidos pelo currículo para a área de matemática. Quando nossas trilhas formativas, nós vamos ter aqui a nossa introdução, né? Uma sensibilização, e vamos falar um pouco sobre o nosso percurso em 2021. Para começar, nós vamos trabalhar com o vídeo, né? Trabalho em equipe, e depois a gente retorna. Muito bem. Esse ano trabalhamos como uma grande equipe, PCNPs, PCs, PCAs, né, PACs, todos nós formamos uma equipe pedagógica em prol dos nossos alunos, né, de avançar aí pensando na aprendizagem. Grandes foram os desafios. Retornamos às aulas, mas não do mesmo ponto que saímos. Muitos desafios foram superados e outros estão caminhando a fim de serem superados também. E todo esse movimento trouxe experiências e aprendizados, alguns transitórios, outros permanentes. E cada um será responsável por selecionar o que vai e o que fica. E parabéns a todos os desbravadores de 2021, né? Pois a nossa educação foi com esperança. E pensando nisso, a gente trouxe uma fala do Leandro Carnal, que é: educar é ter esperança, amar é ter esperança, viver é esposar a esperança.
Viver no Brasil é reafirmar o compromisso com a esperança para cada aluno e cada jovem que desponta. Viver é esperançar. Dentro de todas essas mudanças, né, umas positivas, algumas que precisam ser repensadas, né, uma delas foi a reunião de trabalho para os desdobramentos, onde estudamos e aprofundamos o currículo de matemática dentro de metodologias ativas. E com isso, cada vez mais os conhecimentos matemáticos tornam-se imprescindíveis para as diversas ações humanas, das quais das mais simples às mais complexas. O que faz com que a matemática assuma um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à cidadania. Então, aqui a gente tem um recorte, né, do nosso currículo, né, falando da importância aí, da matemática e dando também importância aos nossos estudos, né, Cris? Essa reunião de trabalho, ela foi aí muito importante, nós tivemos umas devolutivas muito interessantes de todos vocês, a gente agradece, né, tanto as críticas, quanto também as sugestões e também os elogios. Certo, Cris? Certo, Silvia, é isso mesmo, né? Com as críticas a gente, né, foi melhorando aí com o decorrer das reuniões, das formações, e a gente agradece vocês aí pelas contribuições. E pensando nisso, vamos aqui fazer uma retrospectiva dos nossos estudos, né, em 2021. Então, nós tivemos aqui a metodologia de resolução de problemas, né, que a gente estudou no primeiro bimestre, e eles nos trouxe, na primeira sequência de atividades, a relação entre as habilidades essenciais e as atividades dessa sequência. Também na sequência 2, tivemos o discernimento entre problemas e exercícios. Na 3, passos para a solução de um problema. E na sequência 4, técnicas para a melhor compreensão dos problemas. Então, nessa formação, foi trabalhado alguns dos inúmeros fatores, né, tanto matemático quanto não matemático, que influenciam na compreensão de um problema. Né? A influência desses fatores é diferente para cada tipo de problema, e por isso alguns deles foram, né, evidenciados nessas formações. E por fim, né, algumas técnicas também foram analisadas para que nós, professores, tivéssemos melhor uma ajuda, né, para ajudar os nossos alunos à compreensão dos problemas. Já no segundo bimestre, estudamos os pequenos grupos colaborativos, onde tivemos aqui na sequência 1, preparando, né, o nosso aluno para a cooperação e etapas para o planejamento. Na sequência 2, foram elaborando atividades adequadas ao trabalho colaborativo e o desenvolvimento da linguagem. Na sequência 3, o papel e responsabilidade dos estudantes e o papel do professor. E na sequência 4, trabalhando as expectativas relacionadas a competências e avaliando o trabalho colaborativo em sala de aula. Já no terceiro bimestre, nós estudamos algumas metodologias ativas, né, para o ensino da matemática. Tivemos aqui, na sequência 1, sala de aula invertida e peer instruction, né, que é a aprendizagem por pares. Na sequência 2, foi o design thinking. Na sequência 3, a cultura maker e gamificação. E na sequência 4, o ensino híbrido. E por fim, agora no último, né, o quarto bimestre, nós estudamos a metodologia baseada em projetos, a ABP, que tivemos aqui com o planejamento, a tecnologia, as estratégias e avaliações nesse percurso. Agora, esse foi o nosso percurso 2021, né, dentro de todo essas reuniões de estudos, né, a gente chamou eles chamaram de reunião de trabalho e a gente chamou de reunião de estudos, que foi bastante estudo e eu acredito que todo mundo aqui vai sair bastante enriquecido com várias de formas, de práticas, de vivências, né, muito legais. E aqui, agora, continuando nossa formação, nós temos as unidades temáticas, tá? Então,
Só retomando um pouquinho aqui, lá, né, sobre a área de matemática, né, o conhecimento da área de matemática. Então, atualmente, entende-se o papel fundamental da área de matemática para o desenvolvimento integral dos estudantes, a fim de que se tornem cada vez mais conscientes de seus direitos e deveres. Haja vista o quanto essa área pode contribuir para a plena atuação cidadã. Não é isso, Silvia? Isso mesmo, Cris. Agora a gente vai ver por partes, né? O que é bem interessante. Então, dentro da área do conhecimento das unidades temáticas, nós temos números. Esta unidade temática tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, o que, além de desenvolver conhecimento sobre os números e suas relações, envolve a compreensão das operações e seus resultados, reconhecendo o significado ao operar com um número para obter outro. Tendo em mente a importância da área da matemática para a formação cidadã, podemos associar a unidade temática números ao reconhecimento das diversas funções sociais do número, favorecendo a percepção do estudante em relação ao seu significado, dependendo do contexto que se encontra, favorecendo a leitura do mundo em que vivemos. Então, olha só a importância que tem aqui a matemática nessa formação do cidadão, né? No próximo tópico, Cris? Isso mesmo, Silvia. E aí nós vemos, agora a gente tem o que? A álgebra, né? Que é um dos temas da matemática que desenvolve a capacidade de abstração e generalização que auxilia na resolução de problemas, além de prover avanços cognitivos no que se refere ao raciocínio matemático. Assim, é necessário entender o ensino da álgebra com a intenção de que ela contribua para um conjunto de práticas sociais envolvendo a leitura e a escrita, principalmente em situações de resoluções de problemas do cotidiano e que muitas vezes não possuem, de forma explícita, ligação direta com a área de matemática ainda, que se utilizem, né, de expressões numéricas e algébricas, equações e inequações, tabelas, gráficos, padrões e regularidade em sequências de diferentes tipos. Aqui também já completa, né, complementa o que a Silvia acabou de falar dos números. Então, a álgebra também vem para formar esse nosso estudante um cidadão consciente. Agora, a geometria, né? O estudo da geometria deve propiciar ao estudante a compreensão do mundo em que vive e desenvolver a capacidade de descrever, representar, localizar-se, estudar sua posição e deslocamentos, além da sua importância para outras áreas do conhecimento. É inquestionável que a geometria está ligada ao desenvolvimento humano, bem como à formação da nossa sociedade. Muito do que foi construído pelo homem passa pelos fundamentos da geometria. A geometria é parte indispensável da matemática, pois sua importância é inquestionável na organização do pensamento lógico, na construção da cidadania, enfim, na execução da maioria das tarefas do dia a dia. Muito bem, agora na próxima unidade temática, grandezas e medidas, nós temos aqui que as medidas, elas quantificam grandezas do mundo físico do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade temática grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas, ou seja, das relações métricas, favorece a integração da matemática e outras áreas do conhecimento. Então, aqui dá para vocês entenderem que já perceberam que as unidades temáticas elas vão se moldando para que a gente consiga ter um cidadão completo. Mas ainda temos mais uma, não é isso, Silvia? É isso mesmo, Cris. Agora a gente tem probabilidade e estatística, né? Nessa unidade temática, nós vamos trabalhar com as informações, né? A incerteza e o tratamento de dados são estudados nessa unidade temática. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, pode-se entender o tópico de probabilidade
como sendo de grande relevância para a formação dos estudantes, pois contribui para o processo de resolução de problemas do cotidiano, ajudando na tomada de decisões, ou seja, permite trabalhar com as ideias de variação, aleatoriedade, independência, previsibilidade e incerteza, além de compreender o papel e as implicações das questões probabilísticas nas margens de vários nas nas mensagens em vários contextos, inclusive em relação às crenças que estão em torno deste assunto. Sobre a estatística, podemos apontar para aspectos relacionados à habilidade das pessoas de interpretar, avaliar criticamente informações estatísticas, argumentar, discutir, comentar, comunicar, compreender o significado das informações. Aspectos estes que dificilmente teremos alguma resistência em compreender e aceitar, que são extremamente importantes a qualquer pessoa, principalmente quando direcionamos a nossa atenção à quantidade de informações que recebemos diariamente e que, em sua grande maioria, usam elementos e ideias da ciência estatística, sejam de forma direta ou indireta. Então, quando a gente vai falar sobre o tratamento da informação, precisamos aqui, ter bastante cuidado, bastante cautela, né, porque esse tópico de probabilidade estatística é realmente muito importante. Cris? Bem, continuando aqui a nossa formação de hoje, nossos estudos, nós vamos fazer aqui agora o letramento matemático. Então, vamos ver aqui o que o nosso currículo nos diz sobre o letramento, né? Então, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. A prática da docente precisa se basear no desenvolvimento das habilidades específicas da área de matemática, a fim de garantir o desenvolvimento das competências gerais da educação básica e, portanto, promovendo condições para o desenvolvimento do letramento matemático. Vamos então falar um pouquinho sobre aí os detalhes desse letramento matemático, né? E o porquê que é tão importante se abordar este assunto, né? Por conta da intencionalidade com que o professor deve preparar o seu material e dialogar, né, tanto com o material quanto com o aluno, tá? Então, o nosso currículo, né, o currículo em ação, ele aponta e descreve as capacidades fundamentais que deverão ser desenvolvidas, né, de forma dialógica, à medida que os estudantes se deparam com situações cuja intencionalidade é o desenvolvimento desse letramento matemático. Então, a primeira é a comunicação. De modo geral, o estudante precisará efetuar a leitura, decodificação e interpretação de situações problemas, a fim de construir um modelo mental da situação, além dos resultados finais ou parciais serem explicados, resumidos, justificados e apresentados a terceiros de maneira clara e objetiva. Então, um dos tópicos que nós trabalhamos esse ano foi justamente a questão da comunicação dentro da matemática, né? Então, fazer leituras, decodificação e interpretação deve ser desenvolvido nas aulas matemáticas e faz parte aqui do letramento. O próximo é a matematização. Refere-se à transformação de um problema definido no mundo real para uma forma estritamente matemática. O termo matematização é utilizado para descrever as atividades matemáticas fundamentais envolvidas na atividade matemática. A matematização pode incluir estruturação, conceituação, fazer suposições ou formulação de um modelo, ou interpretação ou avaliação de um resultado matemático.
ou até mesmo de um modelo matemático em relação ao problema. Então, transformar o problema real em problema matemático faz parte aqui do letramento matemático. Depois nós temos representação. Refere-se às representações de objetos matemáticos e de situações. Isto pode implicar seleção, interpretação, tradução e utilização de uma variedade de representações para capturar uma situação, para interagir com um problema ou para apresentar seu próprio trabalho. As representações podem incluir gráficos, tabelas, diagramas, figuras, equações, fórmulas e até mesmo materiais concretos. E por último, nós temos raciocínio e argumentação. Essa capacidade envolve processos de pensamento logicamente encadeados, que exploram e vinculam aspectos dos desafios matemáticos, de modo a fazer inferências, avaliar uma justificativa dada ou fornecer uma justificativa. Essa capacidade é requerida basicamente em todas as diferentes fases ou estágios das atividades associadas ao letramento matemático. Então, nós podemos ver aqui que o letramento matemático, ele não vai finalizar lá nos anos iniciais, né, Cris? Ele adentra aos anos finais e chega, inclusive, ao ensino médio. Exatamente, Silvia. E você vê como é importante, né? Sem o letramento matemático, a gente não consegue desenvolver essas resoluções de problemas com os alunos, né? Eles precisam ter essa leitura, né, tão própria da matemática. Então, é muito importante, o currículo ele vem reforçar isso. Eu achei isso muito bacana dentro do currículo, né? E a gente precisa estudar bastante esse tema. Então, bom, vamos aqui para o próximo tema, então, que são as ideias fundamentais e as habilidades essenciais. Então, assim, vamos aqui fazer relembrar um pouquinho, né, de como eles foram, como que as habilidades essenciais elas foram criadas, pensadas, né? Nós temos aqui o professor Nilson José. Então, o foco do planejamento, né, deveria estar naquilo que se chama de ideias fundamentais. Em cada ano é possível selecionar algumas para trabalhar, mas ao final todas devem ser desenvolvidas. Então, essa fala do professor Nilson, ela é muito importante. Então, a gente tem aqui o que ele diz referente a essas são três, né? Três aspectos que ele sugere para que a gente reflita sobre as habilidades. E a primeira delas é a conexão com a vida real. Então, você consegue, né, professor, explicar o significado e a importância do conteúdo de uma forma que qualquer pessoa possa entender sua aplicabilidade prática? E é provável que já tenha se deparado com a pergunta: professor, mas como eu vou usar isso na minha vida? Para que preciso aprender isso? Se não souber responder essa pergunta para a família ou até mesmo para o aluno, não se trata de uma ideia essencial. Então, se a gente não conseguir explicar que um determinado objeto de conhecimento serve para algum fato, né, algum local, isso daí já ele já julga que isso não é uma ideia fundamental, tá bom? O segundo tópico, né, o segundo aspecto, é a articulação com outros objetos de estudo. Então, aquele conceito, ele se relaciona com outros conteúdos da sua disciplina? Então, se ele é sozinho, tá? Então, se o nosso objeto de conhecimento ele é sozinho, ele não é fundamental, né? Então, o fundamento irrita todo o conteúdo. Então, temas isolados são curiosidades. Então, a gente tem que entender que se o objeto de conhecimento ele é único, só serve para uma determinada situação né, na nossa própria disciplina, ele também, para a gente fazer essa reflexão, né, ele também não é uma ideia fundamental, tá? E, por fim, ele diz aqui sobre o diálogo
com outros componentes curriculares. Olha aqui a interdisciplinaridade, né? Então, ele diz o seguinte, que nenhuma ideia fundamental nasce dentro de uma matéria. Elas pulam, elas têm ressonância, né, com outras disciplinas. Então, ele quer dizer o seguinte, que se não tiver interações com outras áreas, também não se trata de um conteúdo essencial. Então, nós temos que ter esses três tópicos, fazermos uma reflexão sobre esses três tópicos, nós teremos a ideia, teremos a noção do nosso conteúdo e que realmente o que é de extrema importância o nosso aluno sair daquele ano ou série sabendo, ou não, né? Muitas vezes a gente acaba se prendendo muito em todo o conteúdo que eu tenho que passar, mas o que é de realmente fundamental importância acaba ficando para trás. Então, é só mesmo para que a gente faça essa reflexão e perceba, né, quais são essas ideias fundamentais. Temos aqui nós temos aqui algumas ideias fundamentais, né? Então, por exemplo, a equivalência, né, são um conjunto de ideias fundamentais dentro das nossas unidades temáticas, tá? Então, nós temos a equivalência, a proporcionalidade, a ordem, a aproximação, variação e representação. O nosso foco, né, que a gente já vem trabalhando com vocês aí já há algumas semanas, a gente vai trabalhar com vocês aqui hoje a proporcionalidade. Oi, Silvia, pode falar? Oi, Cris. Antes da gente passar para o tópico da proporcionalidade, né? É interessante a gente retomar isso agora que nós estamos, que esse desdobramento vai ocorrer aí no meio da semana de estudos intensivos, né? E até mesmo que antecede aí os conselhos, né? Para a gente pensar nessas questões das ideias fundamentais e como como elas basearam as habilidades essenciais, né? Que nem você colocou, são primordiais que elas tenham esse trabalho, né? Que elas tenham conexão com a vida, articulação com outros objetos de estudo, principalmente, né? Se houve tempo, né? Se tiver tempo, você pode trabalhar os objetos de conhecimento que não estão assim, que não são essenciais, né? Eles são necessários, são também, né? Mas você tem que fazer uma escolha, né? Por isso que eu faço uma escolha embasada nessa estrutura, né? Principalmente aí entender o porquê das habilidades essenciais, né? No momento que nós vivemos esse ano de 2021, né, Cris? Elas foram extremamente importantes. E com a retomada, elas vão dando a abertura para outras habilidades que vão começar a permear o nosso currículo, né? Elas não vão ficar eternamente aí só nas habilidades essenciais. A gente vai retomar aí também as outras, né, habilidades aí dos materiais que estão no currículo em ação. Perfeito, Silvia, é isso mesmo. Então, professores, percebam realmente, né, na hora que eu for fazer esse planejamento, principalmente da SEI, ou mesmo pensando no conselho, né, Silvia, como você bem colocou, pensando no conselho, observando tudo que meu aluno aprendeu, se faltou alguma habilidade ali que eu considero essencial, né, fazendo toda essa reflexão, sim, faltou. Então, vamos colocar lá já no meu planinho para que ele faça essa recuperação durante o ano de 2022, né? Muito bem. Vamos então continuar aqui com a proporcionalidade? Vamos sim, Cris. Bom, pensando então nessas ideias na ideia fundamental de proporcionalidade, nós vamos verificar aqui uma trilha, né, uma escada, na verdade, das habilidades essenciais dentro do currículo, né? Proporcionalidade foi um tópico que nós já escolhemos para a última TPC, né? E por conta dos estudos que nós fizemos, né, Cris, dos materiais do CAED, né, dentro da Isso. nossa diretoria, e é, assim, importante nós pensarmos nessa ideia fundamental e nas habilidades essenciais que estão
envolvidas nela. Então, aqui no quinto ano, nós temos resolver situações e problemas que envolvam a variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas. Então, olha como a estrutura ela é montada, né? Então, lá no quinto ano, ele já começa a trabalhar a proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar quantidade de um produto ao valor pago, por exemplo, né? Alterar as quantidades de ingredientes de uma receita, né? Então, eu tenho aqui ampliar e reduzir escalas de mapa. Então, eu já começo aí com as proporcionalidades diretas. Depois, num próximo degrau, ela vai aparecer lá no sétimo ano, né? Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, tá? Então, ele já começa aqui no sétimo ano a pensar que existem duas proporcionalidades, né? A direta e a inversa. Lá no oitavo ano, né, mais um passo à frente, ele vai ter, ó, identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente e inversamente proporcionais, e também as que não são proporcionais, né, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica, né, e chegando até o plano cartesiano. No oitavo ano ainda, ele vai ter mais um passo, né? Que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas diretamente, inversamente. Então, ou inversamente. Então, eu vou ter aqui resolver e elaborar situações, problemas. Então, eu vou ter que identificar no meu cotidiano quais são essas situações, problemas que são diretamente ou inversamente proporcionais. E principalmente saber resolvê-las. Finalizando o nosso topo da escada, lá no nono ano, né, nós tivemos resolver e elaborar situações que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão de partes proporcionais, taxa de variação e contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Então, ele já começa aqui nos anos finais, a fazer já uma relação dessa habilidade, né, essencial, que é a proporcionalidade, uma ideia fundamental, já com outras áreas, né? Então, ele já vai dar aqui esse início que vai se finalizar aqui no ensino médio, né? Na nossa próxima tela, nós vamos ter aqui. No ensino médio, as ideias fundamentais são articuladas e perpassam todas as unidades temáticas. Tá? Então, a estrutura do ensino médio já é um pouco diferente. Então, no ensino médio também são realizados alguns agrupamentos entre algumas dessas ideias fundamentais. Entende-se que nessa etapa de ensino, além de realizarmos o aprofundamento das ideias, dos conceitos e das habilidades adquiridas, é necessário construir e demonstrar a integração entre elas, assim como entre elas e a realidade. Aqui a gente vem falando da contextualização, né, Cris? Isso mesmo, Bom, Silvia, perfeito. então vamos lá. Então aqui no comecinho da nossa escada, nós temos interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos à ciência da natureza que envolvam a variação de grandezas pela análise dos gráficos e das funções representadas e das taxas de variação. Percebam que essa habilidade, ela é uma habilidade que está diretamente linkada à nossa última lá dos anos finais, tá? Então, aquela dos anos finais, ela é suporte para você entrar nesse assunto dentro dos anos finais, do ensino médio, tá? Depois, construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro ou segundo grau para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Então, ó, dentro das funções,
nós também trabalhamos a questão da proporcionalidade. Aqui, já como a gente falou, né, com agrupamento de outras ideias fundamentais, então a gente já tem aqui ela já dentro do nosso objeto de conhecimento. Depois, converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em representação geométrica no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não aí à tecnologia, né? E para fechar ali, né, no topo da nossa escada, nós temos converter representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, né? Então, a gente fecha aqui o conceito de proporcionalidade, subindo aí os níveis de dificuldade, né? Aí a gente começa a pensar lá no nosso, em um outro TPC, onde a gente falou, né, Cris, da taxonomia de Bloom, né? Que vai devagarzinho, né, aumentando a dificuldade do que a gente tem que trabalhar. Perfeito, Silvia, é isso mesmo. Aqui a gente deixa, né, como a Cris falou, né, o nosso final aqui de 2021, então tudo que a gente estudou, né, para que vocês estudem mais, façam as indicações também para os professores, né, então a gente trabalhou com o ensino híbrido da Lilian Bassic, né, entre outros autores, ela é que organizou esse trabalho. Metodologias ativas, né, para uma educação inovadora, também com a Lilian Bassic, o José Moran, né? Uma sala inovadora, estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo, também aqui da mesma coleção, né? As escolas receberam esses materiais, né, Cris? E faz parte, né, da biblioteca do professor, então é bem Isso. interessante para os professores estudarem, né, dentro dos desdobramentos. Também utilizamos aqui a gamificação na educação, artigos da Nova Escola, que sempre tem bons materiais, avaliação e aprendizagem, discussão de caminhos. Quer falar alguma coisa, Cris? Posso apertar? Não, pode terminar, pode fechar aí. Então, bom. E nós também trabalhamos no quarto bimestre todo, né, com aprendizagem baseada em projetos. Esse livro é muito bom, muito interessante. Foi feito assim em partes, né, dentro dos nossos ATPCs, das nossas reuniões de trabalho também. Então é um material bem interessante. A WebQuest, que ela está dentro da aprendizagem baseada em projetos, mas que teve um destaque bem legal, bem interessante nas formações, tanto do Centro de Mídias como aqui da diretoria, né? Também retiramos material aqui da Unicamp, tem o link ali, matemática e multimídia, além, logicamente, do currículo, né? Do currículo, da BNCC, dos materiais aí da Secretaria da Educação. Isso mesmo. Então, chegamos aqui, né, Silvia, ao final das nossas formações, né, enquanto PAC, IPCs, PACs e IPCAs. Então, queremos aqui agradecer imensamente a participação de vocês. Professores, né, que esse ano, né, de estudo tenha sido bom para todos, assim como foi também um bom ano para a gente de estudos e trabalhos, né? Foi um ano de muita inovação, então foi um ano focado dentro da metodologia, né? Então descobrimos algumas metodologias diferentes das que a gente já costumava trabalhar, então isso foi muito importante. As tecnologias, que muitas chegaram para ficar, né? E aqui a gente deseja, então, um bom final de trabalho para vocês, né?
uma boa finalização na semana de estudos intensivos, um bom fechamento nos conselhos. Então, final de 2021 com muita paz. Até a próxima, pessoal.